Bom, enquanto isso, gente, nós vamos conversar sobre a campanha Medo Antigo, né? Mas não só isso. A meta é a gente ter um bate-papo bem divertido com o Ismael. Ele é um super autor de terror que eu adoro e um excelente editor também. E a meta é que a gente converse, essa conversa também vai virar vídeo no YouTube do Baião e vai virar Baiano Nerd e vai virar podcast também, lá do Tudo Que é Horror, que é o podcast aqui da gente. Baiano Nerd, pô, Marcelo, gente boa demais, tá ajudando a gente na divulgação do Eles Vivem. E aí, a meta é que a gente consiga conversar hoje sobre várias coisas interessantes envolvendo horror, paganismo, Karine, só coisa boa. Horror, paganismo, culto, autores bastante obscuros. Então, vai ser bem interessante. Eu não sei se vocês já puderam conferir essa campanha do Medo Antigo, mas ela é toda focada. Opa, Karine não está ouvindo. Karine, vai no botão do volume. Deixa eu digitar aqui para ela. Vai no volume, Karine. Funcionou para alguns. Aí, conseguiu. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, a meta é a gente conversar sobre essas coisas obscuras, sinistras, cultos, autores que escreveram nessa temática, porque o folk horror ele tem diversas peculiaridades que a gente vai poder abordar um pouquinho hoje. Aqui funcionou sair e entrar, que é um estilo de horror que é um dos que eu mais gosto. Então, eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. O problema é aquela pressa que segura. Eu não sei se foi com você, Karine, que eu comentei, mas eu tenho uma aluna que ela fala que às vezes é problema de BIOS, né, que é bicho ignorante operando o sistema. Às vezes é problema de BIOS, acontece muito comigo também. Quando saiu esse negócio de colocar postagem colaborativa no Instagram, eu não sabia direito o que que era. Eu achava que era uma simples marcação, e aí eu marquei, não sei qual foi a publicação que eu marquei alguém, não sei se foi a pessoa que tinha me dado o livro de presente. E aí a pessoa fez, não, eu não boto esse tipo de coisa no meu perfil, não. Aí eu falei, mas eu não pedi para você botar nada no seu perfil. E aí depois eu aprendi a usar, mas a gente vai ficando velho, é horrível. Aí Cláudia Ferreira chegou aqui também. Para, pam, pam. Ismael tá apanhando da tecnologia. Isso, exatamente. E com certeza Ismael tá apanhando da tecnologia porque ele tá organizando uma coletânea de folk horror, né? Que é essas coisas antigas, né? A gente vai ver que é bem antigo no contexto geral da coisa toda. Se fosse uma coletânea cyberpunk, alguma coisa assim, o celular dele já teria permitido a entrada dele. Com certeza. Hum, mas aí quem mandou falar de bruxa e de caldeirão e de deuses antigos? É nisso que dá. E o, e o folk horror, ele tá tendo um revival muito legal, né? Eu não sei se vocês gostam, mas uma das coisas que eu mais adoro é cinema. Meu cérebro sempre está pensando primeiro nessa parte de cinema. E o horror, ele tá conseguindo se apropriar muito bem do folk horror, né? Quando a gente pensa em Devil's Death, Midsommar, muito filme bom que mexe com essa temática do folk horror. Tá, tem sido uma coisa muito legal. Começou a mexer com feitiço, ó, entendeu? O celular dele deve estar dizendo, vai, faz uma live aí com o seu caldeirão. Chama o Fernando. Marca o arroba Baião da Caveira aí na sopa com um pedaço de recém-nascido.
Hum, cara, esse revival do folk horror é muito legal, né? Eu acho que existe um grande divisor de águas nessa parte de cinema, pelo menos, que foi o A Bruxa, né? Quando tem quem ama e tem quem odeia. Ele é um filme muito 880. Eu sou apaixonado pelo A Bruxa, pela estética, pela montagem, pelas decisões de roteiro que eles tiveram ali. Eu gosto quando o Robert Eggers ele faz essa questão do horror explodir ali na sua cara, aquela cena do corvo picando o seio da mãe da Thomasin. Eu acho que o The Witch ele foi um divisor de águas muito poderoso, né? Ele mostrou que tem como você fazer muita coisa boa ali, né? Usando esse tema, partindo dessa coisa isolada, né? Essa coisa, o folk horror ele tem isso, ele é isolado, ele é claustrofóbico, ele é soturno, ele mexe com essa coisa da moralidade. Vocês veem ali o pai duvidando dela, né? Mas era o pai que vendia as coisas da casa para conseguir dinheiro e o óbvio fato dela ser mulher, né? Porque ser mulher naquela época era pior que ter uma doença sinistra, até hoje, né? E aí você tem uma crítica ali muito bem feita e eu adoro o fato dela decidir ser a bruxa. Eu acho muito legal, né? Ela decide, né? O demônio pergunta: você gostaria de viver deliciosamente, né? Wouldst thou like to live deliciously? E putz, iradíssimo. Se eu tivesse aqui uma camiseta do Scorsese, né? Cinema, né? Quando eu assisti The Witch foi a primeira coisa. The Witcher não, The Witch. Quando eu assisti The Witch foi cinema, absolute cinema. Que filmaço da porra. O Midsommar, ele tem muito disso também, né? Ele parte de uma dúvida que deixei passar. A live depois o cara salva no canal também. Perdi essa parte quando estava aqui. Eu vou deixar a live aqui e ela vai virar vídeo no YouTube do Baião e vai virar podcast também no podcast do Baião. O nome do podcast do Baião da Caveira é Tudo Que É Horror. Eu estou botando lá entrevistas, papos que eu faço com a galera e aí vai estar lá. Fala, Rogério, boa noite. Fico impressionado com esse filme. Acabou caindo nas graças do público. Ele é meio fora da curva para a geração, que é tudo para ontem. Isso é curioso, porque eu acho que o A Bruxa ele veio no momento. O timing da Bruxa foi muito bom. Você vê que depois o Robert Eggers fez o Northman, que é um filme de Vikings. E não teve o mesmo hype do A Bruxa, porque a galera vinha daquela série Vikings, a galera vinha de série do Bernard Cornwell na Netflix. Aí o Northman, ele inovou muito pouco. A questão da história do Hamlet, o filme não engrena tão bem. E ele não conseguiu fazer esse hype para a cultura viking. Mas com o The Witch, ele acertou em tudo. Timing, a gente estava muito carente de filmes naquele estilo. Então, quando veio com tudo, né? O elenco, a história, o payoff no final é maravilhoso. Black Sunday do Mario Bava é Mario Bava, né? Assim, não tem nem o que discutir. E o The Witch, você falou em Mario Bava, eu instantaneamente lembrei de alguns filmes italianos maravilhosos, mas eu acho que Suspiria, o The Witch, ele teve a mesma, o mesmo. Não, não é ruim não, Karine. Não fique brava, não é ruim. Ele só não conseguiu fazer a mesma tchan do The Witch. Ele não conseguiu fazer a mesma tchan, o mesmo tchan do The Witch. E o Suspiria, né?
o nosso amigo ele falou do Mario Bava, eu lembrei imediatamente do Dario Argento com Suspiria. O Suspiria e o The Witch, eles tiveram essas mesmas características, né? Eles surgiram num momento extremamente apropriado, com decisões de roteiro e de atuação extremamente, é, extremamente curiosas, né? Ligando um super foda-se assim, para como fazer isso, para se mostrar isso ou não. Então acabou sendo algo revolucionário, né? Até hoje. Suspiria arranca suspiros. Meus. Eu adoro. Ismael, E aí, Fernando, beleza, cara? beleza. Você consegue me ouvir direitinho? Me vê aí direitinho. Consigo te ouvir, sim. Não consigo te ver, mas consigo te Que ouvir. estranho. Eu estou ouvindo você perfeitamente. Deixa eu só ver aqui um negócio. Não é, o Instagram tem dessas, né, às vezes não dá pra um ver o outro, mas tô te Não, no ouvindo aí. meu, no meu dá para ver você, sabe? Uhum. É, é o meu celular aqui que já tá precisando de uma invocação aí pra Aí, ressuscitar, né? pronto, perfeito. Agora deu certo. Agora eu estou ouvindo perfeitamente. Galera, peraí que tem gente falando aqui. Tem os longos cabelos da morte, maravilhoso. Eu adoro o remake do Suspiria. Eu estava aqui falando de bruxa, Ismael. É, Ah, Gente, alguém poderia me mandar aí no chat se vocês escutam o Ismael e eu, só para a gente ter 100% de certeza. Ismael, fala aí qualquer coisa. boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, né, pra gente conversar um pouquinho hoje sobre folk horror, sobre a antologia Medo Antigo do Grifo, né? Espero aí que a gente possa ter uma conversa bem legal e agradeço aí, Fernando, pelo convite. Massa, então tá todo mundo ouvindo a gente, Ismael. E, pessoal, a gente vai Show. falar sobre o medo antigo, mas foi que nem eu estava conversando com algumas pessoas no Instagram. A gente vai primeiro focar em fazer os nossos devidos encantamentos, sacrifícios, queimar uma coisa ou outra aqui para vocês verem, e aí a gente vai para o medo antigo, certo? De Aí. preferência, queimar uns fascistas aí. É, sempre, sempre, Ismael, sempre. Aliás, fascista, o símbolo do fascismo é maravilhoso, né? Que aquela roda de galho ao redor do machado, aquilo queima, que é uma beleza. Entendeu? Você bota um óleo ali, acende o fogo, é uma pira maravilhosa. Olha, para quem não conhece, É uma piada pronta já, né? exato. Para quem não conhece o Ismael, gente, eu vou fazer uma apresentação aqui rapidinho para vocês. Ele é editor, revisor, escritor e crítico literário, graduando em letras pelo Centro Universitário Uninter. Trabalha no mercado editorial como revisor, editor e produtor de conteúdo. Ele é editor do blog Escuro Medo e já publicou contos em Literatura Fantástica Volume 1, Sexta-feira, O Novo Horror, Entre Vampiros 2, Carnificina 2, Meta-Humanos e Predadores Noturnos. Ele foi finalista do quinto prêmio Aberst na melhor narrativa curta de horror, com o conto Cordeiro de Deus. Ele coescreveu o romance noir Decálogo e é um dos organizadores da antologia O Novo Horror Volume 2, pelo Grifo, e é responsável pela curadoria, pesquisa e organização do selo Clássicos Ocultos, que já publicou os livros Missal para o Diabo, Contos e Poemas Assombrosos de Cruz e Souza e Sertão, de Coelho Neto. Né? Inclusive, só fazer um adendo aqui a toda essa introdução que eu estou fazendo aqui do Ismael, é, quem gosta de literatura e quem gosta de horror, se vocês forem atrás do Novo Horror, o volume 1, vocês vão ter surpresas interessantíssimas, como a gente vai ter aqui, gente, olha só. Ale Garcia, Ana Lúcia Merege, Andresa Postai, Bruno Ribeiro, Cláudia Lemes, Daniel Galera, Daniel Gruber, que é do Grifo, Gustavo Melo, Irka Barrios, Isabor Quintieri, Ismael Chaves, esse que está aqui, José Francisco Botelho, Juliane Vicente, Larissa Prado, a gente ama Larissa Prado no Baião da Caveira, Matheus Borges, Nikellen Witter, Oscar Nistarres, do Billy Negra, para quem não conhece, e que traduziu recentemente o Fome Maldita. Não, Fome não, Maldita não. O Fome de Viver, pelo Clepsidra. Úrsula Antunes e Vitória Wozniak. Esse livro é maravilhoso. Eu estou bem pertinho de terminar.
Eu estou aqui indo para a história A Lua Fará. A Lua Fará que te arrependas, do José Francisco Botelho. Estou quase no finalzinho já. Muito bom. E, assim, maravilhoso o trabalho. Bom, agora que o Ismael está devidamente apresentado, Ismael, eu queria te perguntar uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo com quem eu converso no canal. Por que horror? Você podia estar mexendo com fantasia, podia estar mexendo com essa galera que adora o Tolkien e que fica criando mapa e criando idioma. Você podia estar mexendo com um monte de coisa, mas por que horror? Vamos lá, então. Antes de responder a tua pergunta, eu quero mandar um abraço aí para o Primate, né, que é o Nosso nosso tradutor. tradutor aí do meio do antigo, né, que deu as caras aqui, tá? Essa semana ele tá fazendo uma tour aí, né, fazendo palestras de horror, né, que o Primate ele também é pesquisador e crítico de cinema, né? Então, seguido aí ele tá na estrada aí ministrando alguns cursos, dando algumas palestras, né? E aí tirou um tempinho aí para dar um oi. Então, um abraço aí para ele. E queria mandar um abraço aí também para a Karine Canal, né? Que faz parte lá do grupo do Escuro Medo A lá. Irka tá Faz aí tempo que eu também. não falo com É. ela. Ah, ela tá aí também. Um abraço para Irka, então. É, a Irka a gente conversa aí de vez em quando. A Karine já faz um tempo, então um abraço aí para ela. Saudades do pessoal lá do grupo lá do Escuro Medo lá. E a A Irka é parceirona, né, Irka. cara? Não tem o que falar, né? Cara, então vamos lá. Sobre o horror. Na verdade, assim, ó, na verdade eu gosto muito de fantasia e ficção científica também, né? Sendo que terror é o meu gênero favorito. Mas acredito que tu está perguntando em relação à questão do meu trabalho Ambos, editorial, né? né? Porque Com, pelo que com terror, né? eu vi dos teus contos ali, tá mais no horror, né? Terror, horror. Ah, sim, 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 sim. Não, é o gênero que eu me sinto mais à vontade, assim, para escrever, né? Quem sabe algum dia eu tento aí, né? Tem algumas ideias aí para algumas histórias de ficção científica e fantasia, mas ainda não me arrisquei. Eu acho que eu mesmo. E sempre tive, né? Sempre gostei muito desses gêneros e sempre li bastante, né? E no Grifo já pude participar de projetos tanto de fantasia quanto de ficção científica. Inclusive, a nossa próxima campanha, depois do Medo Antigo, é um livro de ficção científica. Mas, assim, ó, por que o horror, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Então, desde desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre tive essa atração, né, por histórias sombrias, por histórias de horror, né? Mesmo quando o meu primeiro contato lá foi lá nos desenhos animados lá do Pernalonga, do Pica-Pau, aqueles episódios mais de terror, né? Eu lembro que o meu primeiro pesadelo que eu tive na vida foi assistindo um episódio do Fantástico Mundo de Terra, Caraca, cara. Eu não lembro, cara, eu não lembro absolutamente nada desse episódio. Eu mal sequer lembro do programa em si. Mas eu lembro que era um episódio sobre o bicho-papão. E simplesmente tive pesadelo com com cara, esse desenho, cara. comigo. Olha que Então, doideira. Na mesma semana eu assisti o Exorcista, porque a galera os meus pais, eles não eram irresponsáveis, mas eles estavam ocupados demais. Então eu assisti o Exorcista novinho e eu não tive nada, nenhum pesadelo. Mas aí no outro dia eu assisti um episódio do Chapolin que tem uns duendes. E eu sonhei 3 dias, cara, com aqueles maravilhoso. duendes, cara. Nossa, que terrível. Cara, os episódios de terror do Chapolin, assim, ó, é a versão da Hammer mais leve, Isso, com um toque de humor. isso. Né? Exatamente, exatamente. É É isso bem aí, é isso. isso aí. Cara, a minha história com o Exorcista ela é curiosa também, porque eu lembro quando eu fui assistir o Exorcista, eu não era tão pequeno assim, já era na época do DVD já. Hum, E eu tinha comprado o DVD do Exorcista para mim assistir. Eu fui assistir de noite, sozinho em casa. claro. E, cara, e assim, simplesmente, cara, eu botei o DVD para rodar ali, meia-noite, ali de madrugada, e o DVD não rodava, sabe? Tipo, a tela só ficava preta, e aí eu peguei, tirei o DVD, coloquei de novo, e nada.
E na época tinha, acho que estava ventando, sei lá, alguma coisa assim, e estava dando algum ruído do lado de fora da casa ali. E quando eu olhei, tinha umas sombras, tipo uns galhos ali na janela. Né? Eu olhei para aquilo e daqui a pouco eu comecei a ouvir aquele barulho atrás de mim. E eu olhei, era o DVD, tipo, travando ali. Eu, meu Deus, eu desliguei aquela porra, saí correndo, fui dormir. Eu, não, não, não. Cara, tem um episódio Mas do no outro dia eu tentei de novo, daí eu consegui olhar o filme. Perfeito. Tem um episódio do The Office que um dos personagens, eu amo a série The Office, que é uma série de comédia, né? E tem um dos personagens que ele tá em Adoro, dúvida. adoro. Ele tá em dúvida se ele é gay, o Andy, ele tá em dúvida se ele é gay. E ele, Eu lembro. e ele chega para o outro cara do escritório que é gay, que é o Oscar. Aí ele fala: Oscar, será que eu sou gay? Porque eu acho que se o Brad Pitt chegasse para me beijar, eu afastaria ele. Mas se ele viesse de novo para me beijar, talvez eu deixasse. E aí o Oscar olha para ele e fala: quer dizer que o Brad Pitt tentaria te beijar depois de ser rejeitado? Então é a mesma coisa, cara. Comprou o Exorcista, você botou no seu DVD, deu tela preta, mas você botou de novo. Cara, como assim? Quem faz isso, entendeu? Era um aviso, tá ligado? Era um aviso. E no outro dia eu fui de novo, né? Nossa. Mas tu tava falando dos teus pesadelos quando eu te interrompi. Sim. É, cara, assim, na verdade eu lembro disso que foi um episódio curioso, né, da infância. Mas na verdade eu sou um cara assim que dificilmente sonha, Ah, sabe? Sonha ou tem pesadelo, é algo assim raríssimo de acontecer comigo. Mas o terror, eu não sei, cara, eu sempre tive essa fascinação pelo terror, por histórias de terror. Eu nunca, durante muitos anos, eu nunca soube explicar assim por quê, né? Por que que eu tinha esse fascínio, afinal? Até que eu descobri a literatura do H.P. Lovecraft, e daí eu fui entender o porquê que eu gostava de terror, né? Que não era simplesmente, eu não era atraído pelo terror simplesmente pela sensação de medo, que, para ser sincero, né, tirando esses episódios aí, eu não sou uma pessoa que sente medo assistindo filme ou lendo livros de terror, mas eu fui entender que o que realmente me fascinava no horror era justamente o mistério, sabe? Não era nem tanto assim, o monstro, a criatura, como é que tal coisa vai acontecer, ou a revelação do que está por trás de tudo aquilo, não. O que realmente me fascinava era aquele mistério. Eu sempre uso esse exemplo, né, que o que me fascina no horror não é aquilo que está escondido atrás da porta, mas é aquele sentimento de eu não saber se tem alguma coisa atrás daquela porta, sabe? Então, essa questão da expectativa, do suspense, do mistério, eu fui entendendo que era isso que realmente me atraía. Saber se será que existe alguma coisa, será que não existe. Né? Hoje eu confesso para ti que eu não, né, para criar natural. Mas ainda assim me fascina, sabe? São histórias assim que eu deixo mergulhar, sabe? Pode ser uma história de possessão, pode ser uma história ali de bruxas, tal. Eu me deixo levar, eu entro naquele universo ali e aquilo me fascina, sabe? Por algum motivo eu sou atraído por que esse tipo de história. massa, pelo não saber, né? O não saber, ele é muito poderoso. Isso. Eu, às vezes, fico triste quando o Porque, autor, as, ele... porque, as, porque às vezes uma revelação pode estragar toda a história, Exato, né? era o que eu ia falar. Eu, às vezes, fico triste quando o autor me explica. Eu não quero. Eu não quero que você me explique. Eu quero que você conte a sua história, você fale dos personagens. Você não precisa me explicar nada. Não precisa me explicar nada. Isso é muito É. interessante. E isso conecta muito bem com o que eu queria perguntar para ti agora. Porque a gente está falando de folk horror, né? O Medo Antigo, ele é uma coletânea de folk horror. E o folk horror, para quem não conhece, talvez alguém que esteja por aqui e não conhece, que acompanha o Grifo ou o Baião e está tendo esse primeiro contato com a expressão folk horror ou com o trabalho que vocês estão fazendo no Medo Antigo, o não saber ele é uma parte importante do folk horror. Né? Você vê que existe essa questão da dúvida, você vê que existe essa questão do eu não sei se aquilo é aquilo, eu não sei se eu vi aquilo, né? Um dos contos, a gente vai falar sobre alguns dos contos, mas um dos contos que está na coletânea, que eu adoro, que é o Roman Remains. Deixa eu ver aqui como é que ficou o título dele. Relíquias Isso, romanas.
Relíquias Romanas. É, o Relíquias Romanas ele é muito interessante porque o aviador lá, o Bradley, ele, ele não sabe. É muito legal. E ele está caminhando no campo e ele suspeita, e ele está caminhando no campo e ele acha que ele dormiu. Então, eu acho muito curioso essa conexão do não saber, né? Então, para quem tá entrando nessa vibe do folk horror agora, o folk horror ele mexe muito, ele tem muito forte essa questão da paisagem, né? O Ismael ele vai poder falar para vocês muito melhor sobre isso. Ele tem uma paisagem específica, ele vai mexer com isolamento, ele vai mexer com não saber, ele vai mexer com essas questões morais. Então, você poderia, Ismael, contar para a gente um pouquinho sobre essa, esse, esse subtipo do horror, o folk horror? Sim, sim, claro. Vamos lá, então. Então, dentro do horror, né, a gente sabe que tem vários subgêneros, e aí entrando um pouco também no aspecto pessoal ali, meu, ali com o terror, assim, eu para me conquistar, assim, eu sou facinho. Se tiver uma história no meio da floresta com uma cabana, já desperta o meu interesse automaticamente, sabe? Muito bom. Qual é a sua ideia de date Então, perfeito, eu, Ismael Chaves? Olha, uma cabana escura, com chuva, e uma fogueira e ruídos na janela. Né? Perfect date. sabe, quando você tá viajando pelo interior, aí você passa por aquele terreno e fala, bah, olha aquela casa lá no meio do Sim, mato, sim, toda sim. caída, Yeah, toda com certeza. derrubada, né? Com Que certeza. delícia, que delícia, vamos Que lá. delícia! Por que a gente não tá ali jogando o Uno? É, Perfeito. então, então assim, e mesmo durante a infância, assim, eu sempre tive muito contato com essa questão de cenários rurais, porque a minha família, os meus avós, né, eles sempre tiveram um sítio, chácara, então eu ia para lá quando era criança, né, eu entrava no meio do mato lá para brincar e tudo, e tinha né, inclusive tinha um amigo meu que era vizinho lá no sítio, e a gente, cara, a gente entrava lá na chácara, lá entrava naqueles matos lá, e aí tipo, começava a contar umas histórias de terror, sabe? Tem umas coisas que ele me contava que até hoje eu não sei se é verdade, que mais lá para dentro, lá que tinha umas cercas de arame pro outro lado, não podia entrar porque tinha um pessoal lá com uns cachorros que matava gente, sabe? Tinha umas doideiras assim, sabe? E umas coisas meio sobrenaturais, Perfeito. assim, tudo. Então era uma coisa assim que sempre me fascinava, sabe? Que até depois, quando ia lá sozinho, ia lá com o irmão, enfim, sempre tinha aquela coisa, né? Bah, aquela sensação de que, tipo, na floresta, nos matos, né? Pode ter alguma coisa mais, aquela coisa dos sussurros, das árvores se balançando, né? Porque a natureza, ela tem muito disso, né? Falando no âmbito geral agora, a natureza, as florestas, ela carrega um mistério próprio, né? Que a natureza, ela tem uma força que, assim, ela nos encanta ao mesmo tempo em que ela nos apavora, né? Porque a gente não sabe o que se esconde dentro daquela mata, a gente não sabe que tipo de animais, que tipo de perigos habitam aquele cenário, né? E claro, a gente sabe que o folclore ele nasce até de uma visão eurocêntrica, né? Mas de uma sociedade mais civilizada, entre aspas, europeia e vitoriana, de que aquilo que vinha de cenários e locais mais ermos, distantes, mais rurais, era sempre tratado com aquele certo desdém, com aquela coisa de tipo, aquele lugar, aquelas pessoas são supersticiosas, né? Eles não têm o conhecimento da ciência e tudo mais. E a gente sabe que até hoje, né, muitas pessoas que ainda vivem nesses locais, elas carregam consigo, né? Não é só uma questão de superstição. Tem toda a questão de fé, tem toda a questão de cultura, tem toda a questão ali de histórias de família que vão passando de geração em geração, que nada mais é do que uma cultura riquíssima, né? Cheia de folclores, cheia de histórias, né? E a gente sabe que de uma forma ou outra, né, toda lenda, todo mito, ele parte de algum ponto real, né? Então, alguma velocidade lá na origem dele tem, né?
por mais que isso tenha se modificado com o tempo. Então, eu acredito que tem muito disso, sabe? Desse fascínio que a gente tem, porque todo mundo gosta, tipo, vamos tirar férias num lugar isolado, sabe? No meio de um sítio, ter um pouco de paz, contato com a natureza. Mas também é um cenário, um ambiente que a gente não domina, que a gente não conhece, né? A gente, que eu digo, que vem de zona urbana, que vem da cidade grande, né? Então, sempre tem muito isso das histórias, das lendas. E o folk horror, ele nasce muito disso, né? A própria palavra folk, ela vem disso, né? Ela vem de conhecimento, né? E esse conhecimento que vem dessas populações rurais, né? Que tinham as suas histórias, as suas lendas. E também é esse cenário que traz toda essa imagética das bruxas, dos locais onde se faziam rituais, oferendas para demônios, locais onde criaturas, os seres mitológicos do folclore habitam, né? Então, o horror, ele nasce justamente do medo do desconhecido, né? O próprio Lovecraft fala isso, né? Que o medo é o sentimento mais antigo e mais poderoso do mundo, né? E o maior tipo de medo é o desconhecido. A gente encontra isso em várias vertentes do horror, mas isso é o cerne do folk horror, né? Porque ele está muito ligado a essa questão do desconhecido, do passado distante, né? Que a gente não conhece, que a gente não entende. Então a gente vê muito isso nos filmes, a gente vê isso muito no cinema, né? Por exemplo, O Homem de Palha, né? Que tem toda essa questão do protagonista que vem lá Da cidade da grande, Inglaterra, bem vem de uma vestido. isso, vem de Londres, com toda aquela mentalidade mais conservadora, cristã e tudo mais, e chega numa ilha lá da Escócia, um local totalmente isolado do resto do mundo, onde ali o pessoal tem as suas próprias regras, suas próprias crenças, sua própria cultura. É um outro universo, é um outro mundo completamente diferente. Algo que a gente vai ver também em outro filme mais contemporâneo, que é o Midsommar. Isso. E o conto do Blackwood, né? Ele tem essa questão desse cenário rural, né? O protagonista, a gente até tem aí um plano de fundo histórico, né? Que é Ele da lutou, Primeira né? Guerra, se eu não Ele me lutou engano. na Primeira e na Segunda Guerra. Ele era um aviador. Isso, Isso. e aí ele tira esse tempo para se recuperar, né? Que ele teve um ferimento, alguma coisa Isso. assim. O irmão dele é E ele vai médico. passar um tempo ele vai passar um tempo nessa fazenda, lá nesse sítio que é do irmão dele, né? E que tem outros convidados lá também, né? E durante as andanças dele lá pelo terreno, lá, ele vai descobrir um pequeno, né, um local lá, que são as ruínas, O né, de Vale, um antigo o templo Vale do romano. Bode. Vamos entrar agora no É isso, Vale do Bode. Todo mundo está convidado. é isso aí. Então ele vai encontrar esse local, né, e ali vai encontrar uma outra personagem também, E, e ele vai acabar descobrindo ali, né, histórias sobre o passado dessas ruínas, o que tinha que acontecia naquele local antigamente, né, que é muito mais antigo do que o irmão dele, que as gerações passadas, né. E ele vai se deparar com esse evento insólito acontecendo naquele tempo presente ali da história, né, que é algo que ele não consegue compreender, Isso. né. E só, E o conto do Blackwood não é o e, único. e só te interrompendo para conectar Aham. direitinho com o que você tinha falado do não saber. Uma das coisas que eu mais gostei desse conto do Blackwood é que o próprio cara ele meio que teve curiosidade. Porque a galera fala, ó, e tem aí o Vale do Bode, mas não vai não. Aí ele fala, não vai não É, por quê? Aí os caras, porque it's a little queer, né? Queer, que hoje em dia a gente usa para a comunidade LGBT, né? Mas queer, a origem da palavra era esquisito. É um lugar meio esquisito. É verdade. um lugar meio suspeito, é um lugar queer. E eu te falei que eu gosto muito de cinema. Eu estava falando sobre cinema aqui antes de você entrar na live. E todo ponto que eu leio, eu não sei se mais alguém faz isso, mas eu penso em atores enquanto eu estou lendo. E aí, um dos convidados da casa é um médico alemão. E eu fiquei o tempo todo pensando naquele ator Udo Kier, que ele tá no filme Bacurau. Ele é o Ah, alemão do Bacurau. sim. Porque o alemão tá lá e o alemão fala que tem essas crenças, aí ele até usa uma palavra em alemão que é Urmensch,
né, que é pré-histórico, é um negócio pré-histórico. Então, assim, eles menosprezam, mas eles não conhecem. Eles não sabem explicar o que tem ali, né? E você tem esse cara que o Blackwood, ele deixa claro que o cara não é o cara mais inteligente do mundo, mas que é um cara corajoso, né? Que é um cara meio fodão ali, sobreviveu a vários combates, mas é isso, é o não saber, né? Ele não consegue entender o que aconteceu ali, né? No Vale do Bode. Sim. E a gente vai encontrar também ó, esse elemento de encontrar vestígios do passado, né, de um passado distante e pagão. A gente vai encontrar também, por exemplo, no conto do Arthur Machen, que está aí na coletânea, que é a Pirâmide Brilhante. Também no conto do o Festival de Gavon, que inclusive entrou hoje, né, graças à meta estendida aí de E 200%, isso que é um conto do F. Benson, né, que vai estar aí na coletânea também. Ele também tem essa questão uh, de um local ali, de vestígios, resquícios, né, de um cenário, de um templo, de um local sagrado antigo que guarda os seus mistérios, né, que tem toda aquela ritualística ali no meio da floresta, né. São histórias bem diferentes entre si, mas eles têm esse elemento em comum que é justamente fazendo essa puxando essa coisa de um horror, né, pelo olhar do protagonista, que é de fora daquele cenário, aquele horror para ele que vem de um passado distante, o qual ele não compreende, que é algo completamente alienígena, alheio ao mundo, à visão de mundo que ele é tem. muito interessante. E assim, para quem não sabe, a campanha hoje, agora, nesse minuto que eu estou falando com o Ismael, ela está com 208%. Eles garantiram já várias metas extras. 100% foi um pôster que é lindíssimo. Depois veio a sobrecapa, né, a jaqueta, aquele dust cover, tem o fitilho, e aí o conto extra, o ceifador, e aí a pintura trilateral em preto. Agora outro conto extra, que é o Festival de Gavon, do E.F. Benson, e a gente está indo para os 230%, com páginas extras com biografia dos autores. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para quem está ouvindo a gente, que o folk horror ele tem muito mais conexão com tudo que a gente gosta de horror e a gente não sabe. Por exemplo, esse conto que a gente falou do Roman Remains, do Blackwood, ele tem um detalhezinho que casa com outro conto que é do meu autor favorito, que esse perfil Artes Entre Outonos mencionou aqui, que também gosta, que é o Saki. Eu adoro o Saki, e que é o H.H. Munro. E ele tem um texto que é o Music on the Hill, né? Música na Colina. Na coletânea ele está saindo como. Será que é a música na colina mesmo? É, a música na colina, de 1911, que é o elemento do deus Pan, que é essa divindade pagã, e, e a palavra pânico vem de Pan, né? Porque o deus Pan ele instigava medo e horror nos homens e nas vítimas e nas ninfas. Então, de Pan vem pânico, e essa divindade pagã ela está presente. Eu gosto muito do A Música na Colina, que eu fiz até uma pequena narração para colocar no Instagram, que a gente tem essa questão da, novamente, a Silvia, para mim, é a Nicole Kidman, né, falando de cinema. Ela é a Nicole Kidman e o Daddy Mortimer, para mim, é o Thomas Shelby, que é aquele Cillian Murphy, é o Cillian Murphy, ele é o Thomas Shelby. E eles estão ali num lugar totalmente isolado. A Silvia está tentando entender o que está acontecendo. Ela não acredita na existência desses seres. E como o Ismael disse, a natureza tem muito mais do que o que a gente espera, né? E ele fala: olha, eu, eu não desdenharia, né? Eu tentaria acreditar em Pan enquanto eu estou nos domínios dele. Então, é legal porque a gente tem essa questão da geografia, que não é só rural e é afastado, mas existem coisas ali, a gente tem essa questão da divindade, ela ter uma influência geográfica, né? O Pan, ele pode não afetar tanto a sua vida em Londres, embora a gente tenha excelentes histórias de folk horror com imigrantes e eles levando essa crença antiga com eles para o centro urbano, mas a gente tem a força dessas entidades, desses seres e dessas criaturas
naquela zona e ali você que está sendo o invasor, né? Você que veio da cidade que está trespassing, né? Você que está passando ali no limite que você não deveria entrar, né? E aí, Ismael, eu queria te perguntar, vocês estavam sentados e pensando na coletânea e como que vocês decidiram pelo folk horror? É uma coisa que você gosta de ler, e isso veio na mesma hora, teve influência do Primate, foi algo que você levou para o Daniel, ou foi em conjunto? Como foi isso? Legal, vamos lá então. Até ligando uma coisa a outra aí que tu comentou, até é interessante essa questão que a gente está falando aqui do cenário, né? Que tem toda essa importância, essa ambientação, né? Que na literatura gótica, lá desde que ela foi criada com Castelo de Otranto, a gente tem muito essa questão da ambientação, né? Que é o locus horribilis, que é aquela questão do castelo medieval, né? Dos mosteiros. Então tem essa imagética do castelo, das abadias. E no folk horror a gente tem um cenário aberto, digamos assim, né? Que é o campo, que é a floresta, que é uma pequena vila coberta ali de florestas e tudo, né? Sempre um cenário rural. E por mais que seja a história, assim, por exemplo, seja numa floresta imensa, seja num campo, mas é sempre aquele sentimento de. Não importa o tamanho, a expansão desse cenário, é sempre um sentimento de claustrofobia, né? Como se os personagens tivessem, de alguma forma, sufocados por aquele ambiente, né? Porque é um cenário, é um território completamente desconhecido para eles. Então, esse foi um dos critérios que eu utilizei, né, nessa antologia, né, que assim, mas pegando assim desde o início, né, uh, essa- a- o Grifo ela nasceu, acho que se não me engano, em 2020, né, eu entrei depois, acho que foi no final de 2021, início de 2022, uma coisa assim. E ela nasceu com a ideia de lançar, de publicar livros de autores nacionais, né, autores contemporâneos. Então, na verdade, o Daniel ele criou a editora para publicar os livros dele, né? E aí acabou se agregando ali, conhecendo outras pessoas, outros autores, né? Começaram a publicar junto com ele. Ah, e durante um bom tempo a editora ela teve assim, um catálogo bem eclético, né? Desde romances, crônicas, contos, né? Nessa pegada assim mais realista e tal. E o Daniel, né, que gostava muito de horror, né? Ele tinha escrito um livro para a tese dele, que foi A no floresta. caso a tese dele era de escrita criativa, né? Então ele escreveu A Noite do Cordeiro, que é um romance de folk horror, né? Que tem aí como pano de fundo a Inquisição no Brasil colonial, né? Só que esse livro aí ele ficou, né, foi aprovado e tudo mais lá na banca. Só que ele ficou mexendo um bom tempo nesse livro depois, né? Ele lançou primeiro A Floresta, que também é um folk horror, mas que aí já se passa num outro cenário, se passa no Rio Grande do Sul, no século XIX, né? Dentro de uma comunidade ali de imigrantes alemães. Então ele tem esses dois romances de folk horror que ele publicou, né, pela editora. Então a editora já tinha essa né, já tinha esse tema dentro, né, do seu Estava em catálogo. casa. E tem a coletânea e tem a coletânea também e tem contos de folk horror espalhados também em outros livros da editora, né? Por exemplo, o Novo Horror, que tu tá lendo. Eu não sei se tu já leu o meu Sim, conto, mas é um conto de folk folk horror horror, também, sim. né? Onde ali eu mudo um pouquinho ali a questão ali dos elementos, né? Não se tra... Tem um casal, né, que vai para um cenário ali rural ali, só que não se trata de uma comunidade pagã. Na verdade, se trata de uma comunidade cristã com raízes nazistas, né? Cordeiro de Sendo Deus, que o personagem para principal, quem quiser sendo procurar. que o personagem principal é Isso, um judeu, né? verdade. Então já começa a ver a tensão a partir daí, né? Então também tem o conto também do Rodrigo Tavares, né, que também seria um conto de folk horror ali com lobisomens. Eu acho que até o conto
do Francisco Botelho que tu tá lendo, acho que se Vou encaixa nessa começar, vou temática também. começar. A lua fará que te arrependas. Ó, legal, é bem legal esse daí. Depois também tem o livro da Juliana Cunha, né, o livro de contos, que é o Notívagas, que são vários contos de horror protagonizados por mulheres Maravilhoso, e incrível. geralmente se passando à noite, né, por isso o nome Notívagas. E tem um conto muito bom ali que eu não lembro agora o título do conto, mas ele tem ele é um conto assim, se passa num passado assim distante, aparentemente algo como o século XVIII, XIX, por ali, em um cenário rural, né? E aí tem uma comunidade, tem uma família que é meio que rejeitada ali pelo restante ali do vilarejo, né? E eles têm um mistério ali envolvendo eles ali que é muito interessante, né? É um conto de folk horror também, com certeza. Inclusive me lembra um conto do Nathaniel Hawthorne que tem um elemento bem parecido também. O Hawthorne aí que é um Que dos está, grandes nomes do folk isso, que horror, está né? no meio antigo, inclusive. Com O certeza. jovem Inclusive é um conto Goodman que Brown. abre a antologia, né? É o conto que abre a antologia, né? Não por acaso, porque a gente pode rastrear ele como sendo o primeiro conto de folk horror já escrito, né? E ele já congrega ali todos os elementos clássicos que viriam a ser conhecidos depois, né? No cinema, em tantas outras histórias, né? Então, tipo, e a editora veio trilhando esse caminho, né? Publicando autores nacionais, até que chegou um momento, né? No ano passado, ano retrasado, mais ou menos, que a gente começou a discutir outras ideias, né? Para expandir o catálogo da editora, né? E aí surgiu o selo Clássicos Ocultos, que é voltado para resgate de clássicos e obras obscuras nacionais, né? Do passado. Então a gente trouxe aí uma coletânea do Cruz e Souza, que apesar de ser um Me nome bem salva conhecido, do diabo. tem poucos livros dele disponíveis, no mercado hoje em dia, né? Ainda mais os contos, né? Que são quase desconhecidos. Então a gente fez esse recorte, né, dos contos e poemas mais sinistros dele, né, e tem uma produção muito grande, né, então ficou um trabalho bem legal aí. Quem for conferir vai encontrar aí contos e poemas que falam sobre noivas fantasmas, freiras sangrentas, demônios, sabás, tem até um poema sobre uma múmia, né, então tem um material bem bacana aí. E também teve o resgate do livro Sertão, do Coelho Neto, né, que é um livro de contos góticos que se passam nesse cenário nordestino, nesse cenário rural. Então também tem uma pegada forte de folk horror aí. Né? A gente tem aí presença de bruxas, mortos-vivos, fantasmas. Né? É um livro assim que eu adoro. Eu tenho uma edição antiga dele aqui. E para mim assim foi para mim particularmente assim foi um grande, né, eu digo que foi assim um dos pontos altos da Que minha vida massa. aí foi ter sido responsável pelo resgate desse livro aí. Então, e foi até então foi o livro de maior sucesso e maior repercussão da editora, né? Então, o papai aqui ficou muito orgulhoso do filhote. Perfeito. E assim, e nessa ideia de ir expandindo, né? O Daniel surgiu com essa ideia da gente criar um selo Hum, para publicar obras de traduções também, né? Publicar traduções de clássicos, aí, obras do gótico, do horror. E a gente vem trabalhando nisso daí já desde o. Eu não lembro se foi desde o ano passado, início do ano retrasado, a gente já vem, porque a gente estava assim, pensando muito como que a gente ia fazer isso, né? Porque a gente era conhecido como uma editora que publica, que investe em obras nacionais, né? Então a gente também não queria perder né, essa imagem, assim, perder essa coisa de ser uma editora que confia, que acredita, que investe no nacional. Né? E é uma coisa que a gente não vai perder, é uma coisa que não vai acabar, porque agora eles se venderam, né? Só não, vão pelo publicar amor de Deus, traduções. é claro. Não, não, não. Por isso que é um selo, por isso que a gente criou um selo específico, né, que é o Salem. Né? A gente tem o selo do Clássicos Ocultos, que é só para os clássicos, e também tem um selo para o Salem, que agora que é para as traduções. Né? Originalmente, o primeiro livro que a gente ia publicar, na verdade, era outro. Né?
que eu não posso falar ainda qual é, Massa. mas vai ficar para o ano que vem, mas ele também conversa aí com essa questão aí de. Folk horror. Eu posso dizer que assim, ó, um dos autores da antologia é o autor desse livro que a gente vai publicar no ano que Perfeito, vem. perfeito. Inclusive o citamos durante essa conversa, né? Perfeito. Eu vou controlar, Ah, eu vou me controlar. Muito bom. isso. Muito bom. Então, originalmente ia ser esse livro, né? Só que aí, assim, ó, só que aí a gente pensou o seguinte, né? Cara, e se a gente publicar? Porque assim, eu e o Daniel, a gente é fascinado por folk horror, né? É o nosso subgênero favorito. A gente aí tá sempre trocando ideias sobre o gênero, conversando sobre filmes, indicando filmes para outro. Ah, cara, tu viu que saiu aquele outro filme lá de folk horror e tal? Esses dias eu descobri um folk horror indonésio que saiu esse ano. Cara, olha isso daqui, meu. Mandei para ele. Então, tipo, é uma coisa assim que, cara, ele me deu de presente um DVD da Bruxa de Blair, então, tipo, sabe, amizade de verdade é isso aí. Perfeito. Então assim, é um gênero que a gente curte muito e a gente pensou, cara, não tem nenhuma. Claro, tem livros de folk horror que já foram publicados no Brasil, né? Romances e tal. Mas nunca foi publicada uma coletânea de folk horror, de vários contos de vários autores clássicos no Brasil antes. É uma coisa que lá nos Estados Unidos, na Europa, tem. Mas aqui no Brasil não tinha, né? Tinha era romance, ou então uma coletânea só de um autor, mas assim, algo que apresentasse o gênero folk horror para os leitores nacionais, né? Não tinha até então. E aí, pensando nisso, a gente decidiu criar essa antologia, né? E aí ficou sobre minha responsabilidade fazer todo esse trabalho de pesquisa, né? Assim como eu faço também no selo do Clássicos Obscuros. Já tem muito material aí para os próximos anos aí que a gente está trabalhando para lançar aí. Inclusive vai ter mais um clássico aí nacional aí Que massa. mais para o final do ano, que eu acredito assim que o pessoal vai curtir bastante, porque realmente é uma coisa que ainda não tem também. Então a gente começou a trabalhar nesse projeto do folk horror e eu fiquei responsável pela pesquisa ali, curadoria do projeto. A princípio iam ser 6, 7 contos, né? Mas conforme o projeto foi avançando, eu fui encontrando vários materiais, né? E eu falei, cara, a gente tem que expandir isso aqui, né? Porque, assim, tem nomes ali que já são conhecidos, né? Tem alguns contos que as pessoas ali já conhecem, né? Então, eu pensei assim, a gente precisa aumentar esse escopo, né? A gente precisa aumentar esse sumário, porque, assim, tem contos clássicos que as pessoas já conhecem, mas que elas não sabem que é folk horror, né? Então, tipo assim, para um projeto que tem a pretensão de ser a primeira antologia de folk horror clássico publicado no Brasil, que pretende apresentar esse gênero para as pessoas, que pretende resgatar alguns desses contos como folk horror, né? Tem certos materiais ali que a gente não podia se furtar a incluir nesse livro, né? Então, por exemplo, o jovem Goodman Brown, né? Tipo, cara, eu costumo brincar com o pessoal, né? Eu digo, cara, uma antologia de folk horror sem o jovem Goodman Brown do Nathaniel Hawthorne é Exato. fake. Porque, cara, tem tudo ali, tem todos os elementos ali. É um dos melhores contos de folk horror já escrito. É o primeiro, sabe? Ele já traz ali todos esses elementos, então não podia deixar de fora. E aí a gente tem ali autores ali clássicos do gênero também, como o Arthur Machen e o Alexander Blackwood, né? E eu poderia muito bem ter trazido o Endigo, do Blackwood, e o Grande Deus Pan, do Machen, que já foi Ah, traduzido trocentas vezes, maravilhosos. né? Mas eu pensei comigo, né? Cara, assim, ó, primeiro de tudo, né? Eu vou criar critérios para essa antologia, né, para a gente seguir um escopo, né? Eu sempre tendo em mente que assim, ó, a gente está apresentando esse gênero para as pessoas. Então a gente precisa definir certinho o que é o folk horror, qual a nossa visão sobre esse gênero, né? Falando mais especificamente por mim, né? A minha visão de folk horror e, né, o que tipo de material eu quero apresentar para as pessoas, né? Então, além de ter alguns pontos ali que as pessoas talvez já conheçam, né, que já são clássicos do gênero e que a gente quer apresentar, ó, você já conhecia esse conto aqui, mas não sabia que era folk horror, né? A gente também trouxe outros autores, outros contos que nunca tinham sido publicados no Brasil, né? Ou autores que eram inéditos, ou então que já tinham sido publicados, mas que os contos são inéditos em português, né? Então,
por exemplo, ali, o Saki é um autor pouquíssimo Pouquíssimo, traduzido no Brasil. pouquíssimo. Eu acho que deve ter um conto, eu acho que deve ter um conto que o pessoal traduz dele E geralmente, né? assim, E a Música na pode Colina falar. é um conto que ainda Não. não tinha, né? E Então foi um que a gente eu incluiu. fiquei muito feliz quando eu vi o nome do Saki, né? Porque eu li da coletânea dele que eu tenho em inglês e é legal que, poxa, é sempre legal você ter essa coisa de que por algum motivo você aprendeu inglês e aí você pode ler o original. Mas a questão de você Sim, trazer e você traduzir com a qualidade que vocês estão insistindo em ter, né? Porque vocês pegaram um primate, né? Vocês pegaram uma pessoa que, poxa, assim, eu não vou falar do primate aqui, gente, pelo amor de Deus. Você vai pesquisar no Google. Além dele ser uma super autoridade em cinema, em horror, em diálogo, ele também é uma autoridade em literatura, em escrita, em tradução. Então, vocês estão com o primate, que é um super tradutor. Isso já é impressionante, mas meio que é também um trabalho de. Você falou que as pessoas podem achar que vocês estão se vendendo, né? Porque o folk horror tem essa coisa europeia, mas é o contrário. Vocês estão democratizando o acesso a esses contos e eu acho um acerto gigante. E exatamente. eu acho um acerto Eu- gigante chegar com o pé na porta com a coletânea, com esse monte de autor, porque vocês, primeiro, abrem para quem quiser ir procurar o autor, vocês abrem para quem quiser ir procurar mais do gênero. Né? Vários desses autores, eu acho que todos eles estão em domínio público, então você Sim, encontra sim. as obras desses caras na internet, vocês podem pesquisar, vocês podem ler. Então é meio como se vocês estivessem dizendo: olha, pega aqui, ó, eu estou te dando a Wikipédia do folk horror, e aí você vai trilhar o teu caminho. Né? E eu acho, é tudo muito acertado. Eu conheci alguns contos, depois que eu vi a chamada da coletânea, eu fui ler mais alguns, e eu acho muito interessante porque vocês conseguiram ser plurais até na pegada, porque, por exemplo, quem for ler esse do Saki que eu mencionei, o Music on the Hill, né, o Música na Colina, vai ver todo o pessimismo, todo o niilismo do Saki. Ele é um conto feito para te deixar mal, né? Em contrapartida, o do E ele Blackwood, é um conto curtíssimo, curtinho, ele é um conto curtinho, curtíssimo e ele é uma facada. ele termina já com um soco na Ele cara do é uma leitor, né? facada, é uma facadinha ali para você ficar mal sentado, refletindo, né? Você pode botar Long para tocar. E o Roman Remains, do Blackwood, ele já é mais. Ele tem uma sequência de filme, ele é mais soturno, ele é mais Lovecraftiano, porque acho que as pessoas conheceram Lovecraft antes de conhecerem o Blackwood, né? E eu acho que as pessoas vão gostar muito. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, um dos que eu mais gostei, que é o Horned Women. Cara, o Horned Women, ele me lembrou tanto o Hobbit. Ele é tão divertido, porque para quem não leu o Hobbit, você tem uma cena inteira do Bilbo sofrendo enquanto o anão depois de anão bate na porta e pede para entrar. E quem só viu o filme, É e quem verdade. só viu o filme, os anões no livro não tem distinção. Dá para saber quem é pela cor da É, capa, mas todos eles têm barba. O Thorin, que é mais lutador, é mais musculosinho, mas os anões eles são iguais. E isso acontece com a nossa protagonista do Horned Women. Você vai ter tendo essas bruxas batendo na porta e elas vão entrando, e elas vão cantando, e elas vão falando em pão, e elas vão falando em bolo. Mas o que eu mais gostei é o fato de que ele destoa dos outros que eu li, porque ele é quase um manualzinho. Olha, eu tô te dando aqui várias coisas de folk horror para você fazer e para você não fazer. E você vai tendo esse dilema da personagem tentando organizar e organizar o que ela vai fazer com as bruxas, e a gente tem o que a gente chamaria aqui no Brasil de simpatias. Eu lembro só da minha mãe dizendo para não deixar a sandália virada para cima, que ela ia morrer. E é muito legal porque é um outro approach, é um conto curto, e outra coisa, ele é escrito. Cadê? Eu tinha separado o nome dela aqui. Ele é escrito pela Lady Jane Wilde. Então vocês conseguiram colocar autoras também. O que é foda. E a gente tá falando de não, 1800, gente. olha, não foi fácil, não foi fácil Não, achar eu concordo autoras de folk totalmente. horror. Eu concordo totalmente. E vocês conseguiram colocar essa mulher dos 1800 com um conto 100% folk horror, com esse passa na Irlanda. E vai falar lá daquela montanha, que até parece no Peaky Blinders, Sleeve alguma coisa. E vai falar da montanha, É. Sleeve na mão.
E é um mergulho muito interessante na cultura. Eu acho que vocês acertaram de cabo a rabo, Ismael. Obrigado. Vamos para os recados E finais. assim, Vamos para os recados finais, porque a gente é vamos, tagarela. Vamos para os vamos, recados finais. Então, gente, apoiem Medo vamos, Antigo. Vai, fala, Ismael. vamos lá então. Bom, então, é isso, né? A gente teve só para eu te responder a pergunta que tu tinha Sim, feito antes, né? Do processo de sim. edição, né? Para esse primeiro livro, né? Que tinha esse propósito de apresentar a antologia, então eu procurei seguir três critérios, né? Primeiro, todas as histórias obrigatoriamente têm que se passar em um cenário rural, seja numa floresta, num campo, numa vila. Uh, Podia ter Pan na cidade, tipo o Grande Deus Pan do Mac, não, Perfeito. tá fora. Tem que se passar na floresta, tem que ter esse cenário. Segundo, não podia ser aqueles, né? A gente já teve alguns contos assim, publicados em outros livros no Brasil com uma pegada assim mais cômica, mais aquela coisa fabulesca, tipo, o camponês pregando uma peça num Irmãos diabo Green, meio né? Uma bobalhão coisa lá. meio Não, Irmãos Green. é, é, então assim, não, tem que ser conto de terror. É folk horror, então é horror, tem que ser horror, né? Pode ter uma pegadinha satírica, ali, uma coisa meio cômica, né? Pode, mas tem que ser terror, né? E aí, então, né, a gente começou a fazer a seleção a partir disso, né, mesclando ali alguns contos mais conhecidos com contos inéditos em português, que formam a maioria, né, são 13 contos e 8 são inéditos em português, né. A gente procurou trazer autoras de folk horror também, né. Não foi muito fácil, né, porque a maioria dos contos ali que eu encontrei, né, ou eram histórias que se passavam na cidade, ou histórias muito boas e que não estavam em domínio público e a gente não podia usar, né? Então, tipo, mas a gente conseguiu fazer uma pequena seleção ali com a Lady Jane Ward e a Bailey Reynolds também. O conto da Bailey Reynolds, assim, é sensacional. Uh, não vou falar muito sobre ele, mas assim, quando vocês lerem esse conto, vocês vão se Ele está surpreender. É um abertinho dos aqui. melhores da Eu coletânea, com deixei ele certeza. abertinho aqui. É a leitura de fim de noite. Uma bruxa em Cara, chamas. é muito bom, cara. É um conto assim, escrito por uma autora no início 20. ali do século XX e já discutindo questões como o assassinato de mulheres na fogueira, sabe? Então, tipo, cara, esse conto é incrível. Ah, então, assim, eu convido todos, né, que gostam do gênero, né, que gostam de terror de uma forma geral, a conhecerem a campanha, né? A gente procurou aí fazer uma edição assim realmente especial, né? Vocês podem ver pela minha empolgação aí falando aí bastante sobre esse projeto, né? Que é um gênero que a gente ama muito, a gente ama folk horror, vai vir outros projetos de folk horror aí no futuro, né? Vai vir romances, vai vir mais conto, né? A gente tem material para fazer volume 2, volume 3. Tem outros projetos também envolvendo o Primate, que eu não posso falar o que que é, mas que vai surpreender vocês também. Então, assim, né, a gente vai trazer outros gêneros também aí para tradução, mas folk horror é uma coisa que vocês vão ver bastante pela Ismael, frente. só E a um, gente só um quis comentário. inaugurar esse selo, né, com um projeto especial aí, trazendo uma edição de luxo, né? Então, vocês vão encontrar um livro capa dura, ele vai ser totalmente ilustrado, né? A gente chamou um tradutor aí foda aí, que é o Carlos Primati, né? Então, assim, é um projeto feito realmente assim, com muita vontade, é um projeto feito de coração, né? E que a gente tem certeza que vocês vão gostar. Cara, eu me diverti muito fazendo a curadoria desse projeto, selecionando cada conto, né? Então, assim, eu já tô tão empolgado que eu já tô trabalhando no volume 2. Não sei quando é que vai Perfeito. sair, em algum momento vai sair. Mas, então, assim, ó, quem puder, apoie, né? Tem recompensas exclusivas lá no Catarse, lá, né? Tem um mapa, tem um pôster, e esse pôster ele vai ter um mapa no verso que vai vir com a cronologia ali do folk horror na literatura, né? Vamos ver ali, dependendo do espaço, eu vou incluir mais umas coisinhas ali também. Então tem eco bag, tem um, tem um card game, né? Todo Maravilhoso. ilustrado ali, bem bonito, maravilhoso, né? Uh, então, assim, o livro em si, em capa dura, tem fitilho, tem bastante coisa ali, né? E assim, conforme a gente vai batendo mais metas extras, a gente vai acrescentando mais coisas. Seja mais elementos gráficos ali na edição, né? Seja mais conteúdo, ou seja mais brindes também para os leitores, né?
Então a gente vai ter aí, se a gente atingir 300%, a gente vai produzir uma revista digital sobre folk horror, né? Então você vai ter ali vários conteúdos ali sobre cinema de folk horror, resenhas, música, ensaios, artigos, né? A gente vai ter bastante coisa ali. E se porventura a gente chegar em 400% aí, né? A gente vai publicar essa revista num formato físico e todos os apoiadores vão ganhar uma edição gratuita, né? Não vai pagar nada, vão ganhar essa edição. Então, todas essas recompensas, esses brindes, né, eles são da campanha, né? Então, assim, o pôster ele vai gratuito para todos os apoiadores, né? É algo que, quando depois for para a loja, né, já não vai mais acompanhar o pôster, né? Os outras recompensas, assim, vai depender muito do estoque, se vai sobrar alguma coisa ou não, né? Provavelmente vai sobrar alguma coisinha, né? Mas aí vai ser vendido separado. Então, tipo, a revista e o pôster, que é brinde para quem apoiar o projeto, se sobrar alguma coisa, não sei, talvez a gente venda no site, não sei, né? Mas então, assim, quem apoiar no Catarse tem esses mimos, né? Tá pagando ali com desconto, tá pagando com frete grátis, né? Tá comprando livro com frete grátis, tá ganhando uns brindes ali, umas recompensas, né? E tudo isso a gente vai pensando, né, justamente para como uma forma de realmente assim agradecer, né, para essas pessoas que estão apoiando o projeto, né, que estão ajudando a divulgar, que estão adquirindo, que estão apostando e confiando no nosso trabalho, né. Então a gente fica muito feliz por isso, né. E a gente realmente quer tornar essa experiência o mais incrível possível para todos vocês. Né? Então é isso. Quem puder, apoie lá no Catarse. A campanha vai estar no ar até dia 6 de setembro. Uh, no link lá do www.catarse.me/medo antigo. Né? E é isso. Agradeço aí, Fernando, pela oportunidade e a todos vocês que nos acompanharam Massa. até agora. Inclusive, quando eu falei dos recados finais, eu recebi imediatamente mensagem no meu WhatsApp. Mandaram, Fernando, você está expulsando o Ismael? Gente, eu não estou expulsando o Ismael. O Ismael é uma pessoa ocupada, pai de família, ele tem coisas aí para resolver. E aí eu fiquei responsável por controlar o tempo. Então, eu não estou expulsando o Ismael. Ismael, pelo amor de Deus, viu? Você pode ficar aqui até meia-noite, entendeu? Tocando Não, fogo não, nas foi coisas, tudo. se você quiser. Pessoal, foi tudo previamente Eu combinado não antes da tô, live. não tô. Vou comentar aqui só rapidinho, muita gente interagindo, a galera falando que adorou o projeto, a galera falou, a Karine falou da tradução inédita, abre portas, exatamente, Karine, essa é a meta. A gente teve aquele perfil que mandou várias mensagens que eu não estou vendo aqui. O Arte Entre Outonos falou sobre marcas de maldição, falou que teve uma casa de campo e o quanto isso era assustador. É, Biblioteca de Pandora elogiando o projeto, muito obrigado. Vanessa Amaral, que é um autor incrível, elogiando o Com projeto certeza. também. Leia Mi, os amigos os quais apresentei o projeto ficaram encantados com a curadoria. Gustavo, boa noite pessoal, ansioso. Miranda Clara, apoiadíssimo. Nossa, muito obrigado, Miranda. A revista impressa seria um primor, até eu quero muito essa revista impressa também, pelo amor de Deus. É, Eu também, eu Queremos a também. revista. Por favor, gente, me deem trabalho, me deem Tem gente trabalho, aqui me dizendo, ajudem vamos a precisar ficar fazer uns. trabalhando nessa edição. Exato. Tem gente aqui dizendo, vamos precisar fazer uns rituais, não se preocupa que a gente já está fazendo o tempo todo. O Eu Curto Quadrinhos falou que tem algumas perguntas sobre obras que seguem essa temática que a gente está propondo. Manda aí qual é a sua dúvida. Já apoiei, mas depois da live vou apoiar de novo. Muito obrigado. Ah, É, muito Nossa, pelo obrigado. amor de Deus. O Eu Curto Quadrinhos comentou aqui, nos dias atuais, em obras que estão dotadas de elementos conhecidos, já conhecidos como paganismo, religiosidade e folclore, em cenários rurais isolados, não pode gerar a ideia de previsibilidade? O que você acha, Ismael? É previsível quando você vai ler o conto lá, como a gente tem algumas histórias sobrenaturais e filmes também? É previsível pelo fato de estar num lugar rural isolado? Esse, por exemplo, do Horned Women, do Mulheres com Chifres, foi totalmente imprevisível. Se for o Adriano do Eu Curto Quadrinhos, é um parceirão aqui do Baião. Adriano, esse conto, por exemplo, do Horned Women, ele é totalmente fora da curva. A resolução, como ela chega na resolução e a aula que ela te dá de folk horror é totalmente
não é conflito, força maligna, triunfo sobre a força maligna, nem demise, nem destruição sobre a força maligna. Não é. Ela vai totalmente numa outra pegada. Né? O do Blackwood, o do Roman Remains, ele é aventuresco e ele tem um final que é um final aberto muito interessante. Eu achei que, pelo menos os que eu escolhi para ler, fugiram muito de uma proposta previsível, que seria, por exemplo, o Mal que Nos Habita, que é um filme argentino recente, que é muito bom, mas ele é um filme previsível. Ele se passa no campo, isolamento, o mal triunfando, as pessoas enlouquecendo porque estão ali numa área remota. É. Então, assim, dá para dizer que dentro dos contos da antologia a gente vai encontrar diversos tipos de desfechos ali, né? Então, a gente tem desde os desfechos onde o mal triunfa no final, Que é o correto. contos em que, por exemplo, que tem uma moral, né? Dá para se dizer que tem uma moral cristã, talvez ali, né? Advindo da época, mas assim, onde o bem vence, né? Mas isso acho que é minoria. Na verdade, eu nem lembro se tem algum assim, para falar a verdade. Talvez tenha um ali, eu acho, não sei. Não é bem essa pegada dos contos da antologia. Mas, assim, tem essa questão, porque, claro, né, os contos de folk horror, né, principalmente esses mais clássicos antigos, ele tem muito forte essa presença do cristianismo, né? Seja ali como o agente salvador ou mesmo como um vilão da história, né? Então, tipo assim, um ponto que chama muito a atenção é o Jovem Goodman Brown do Nathaniel Hawthorne, né? E vale mencionar que assim, o Hawthorne, ele era um puritano, né? Até pela época em que ele viveu, ele era um puritano. Só que assim, não, e é interessante também que o avô dele foi um dos juízes naquele famoso julgamento das bruxas de Salem, sabe? Uau! Então, assim, isso. Mas assim, ó, o Hawthorne, né? Ele, cara, assim, ó, esse episódio, essa questão do avô dele, o episódio do julgamento de Salem, era uma coisa que causava profunda vergonha nele, sabe? E era uma coisa assim que ele passou a vida dele numa profunda, assim, uma angústia, numa profunda, um conflito interno dentro dele, né? Ele, como um religioso, como um puritano, ele se sentia incomodado por aquela questão, porque ele acreditava que aquelas mulheres eram inocentes e ele sentia vergonha daquele episódio, sabe? Gente, Então, tinha essa questão de bom senso e fé, tipo, gladiando degladiando. dentro dele o tempo todo. E para E quem. isso é uma coisa que a gente isso é uma coisa que a gente vê nas obras dele, é uma coisa que ele deixou transparecer. Por exemplo, no romance mais famoso dele, que é Eu A ia Noite falar isso, quem Escarlate, não estiver né, associando, né? tem muito disso, Isso. né? Quem não estiver Isso, tem essa associando, ele é o coisa escritor da da. Letra Escalate, teve tradução do Fernando Pessoa. Exatamente, exatamente. Então, e o conto do jovem Goodman Brown é uma coisa que trabalha com esse conflito. Porque aqui a gente vai ter um cenário de uma pequena vila ali, de puritanos, né? E o personagem principal também é um puritano, e a gente acompanha ele fazendo um trajeto pela floresta, né? Ele está indo para alguma reunião no meio da floresta, e ele vai encontrando seus vizinhos e companheiros de comunidade religiosa pelo caminho, e quando ele chega nesse local, ele percebe que, né, aí o Hawthorne ele traz à tona toda essa questão da hipocrisia religiosa, né, da forma como ele trabalha isso, da questão da religião, da questão da hipocrisia, da questão o que é o mal, o que é o bem, né? Então, até que ponto né, a gente no caso ali a história, até que ponto a religião realmente determina os nossos passos e tudo mais. Assim, é um conto sensacional, sensacional. E, assim, sobre a questão da previsibilidade, eu acho que, assim, depende muito da forma como a gente se deixa mergulhar nessas histórias, sabe? Não só nas histórias da antologia, não só em contos clássicos, mas na própria ficção, no cinema contemporâneo, de uma forma em geral, né? Tem muita daquela coisa que a gente fala sobre a suspensão de descrença, né? Verdade. Então, assim, eu acredito que, assim, ó, não existe nada original. Tudo é uma cópia de alguma Embora coisa. esse pessoal Tudo fosse é nos influência de alguma 1800, coisa. né? Exatamente, sabe? Tudo é uma. A gente pode pegar um filme, né? Muitas vezes a gente vê um filme que estreou no cinema e o pessoal fala: Nossa, esse filme é muito original.
E às vezes simplesmente falta uma certa bagagem na pessoa que fala isso, né? Porque talvez ela não viu um filme da década de 70 ou da década de 50 que já trabalhava aquela mesma temática, que tinha os mesmos desdobramentos, né? Então, só que assim, todas as histórias já foram escritas, sim e não, né? Por que sim e não? Porque tudo depende da forma como ela é contada, né? Muitas vezes a gente pode pegar uma mesma temática. Eu comentei aqui, por exemplo, do conto do Martin, do Blackwood e do... Teve mais um A autor gente aí, falou do Martin, acho que do foi do Blackwood, do Saki. Saki, a gente falou do Horned, a gente falou das bruxas da Wild também. Acho que foi o conto do F. Benson, acho. Que tem ali aquele elemento ali de resquícios, de ruínas, de coisas do passado e Ah, o tal. da Ele tem pirâmide. esse elemento em comum. Isso, ele tem esses elementos em comum, só que as histórias em si são completamente diferentes uma da outra, né? São contadas de formas diferentes, elas têm propósitos diferentes, né? Então, tudo vai depender da forma como a história é contada e também da forma como o leitor se relaciona ou se permite mergulhar naquele tipo de história, né? E isso falando de uma forma geral, seja literatura, cinema, do passado, de hoje, né? Um exemplo, por exemplo, assim, meio fora da curva, assim, mas que eu acho interessante de dar, é que teve recentemente uma série nova do Star Wars, o The Acolyte. Eu sou, eu adoro Star Wars, uma das minhas franquias favoritas. Foi uma série assim, que a Você maioria assim malhou, adorava, né? detestou. Star Não, Wars. não, eu ainda adoro Star Wars. Porque eu adorava. Faz uns 6 anos que eu só sofro, entendeu? Não, mas, cara, aquilo lá foi delírio Ah, coletivo, que bom. esquece aquilo lá. Obrigado. Ok. Continua, continua. The Saíram Acolyte. coisas boas, saíram coisas boas Ok, ok. depois. Então, assim, ó, teve essa série, o The Acolyte, que ela foi muito malhada na internet. E, assim, teve muita questão também de pessoal reacionário, porque, protagonistas Clássico. mulheres, tudo Clássico. mais. Aquela coisa, né? Assim, cara, eu adorei a série, sabe? Tipo, dane-se se um monte de gente reclamou, eu adorei. Cara, traz vários elementos novos para a saga, enfim, não vou me alongar nisso. Mas assim, muitas das pessoas que criticaram, assim, eu vi assim, as pessoas usando uns argumentos assim bem chulos, assim, sabe, bem tolos mesmo. Por exemplo, o primeiro episódio lá tem uma cena em que a protagonista ela trabalha tipo fazendo reparos ali na nave e aí ela sai do lado de fora da nave, ali no espaço, para reparar ali o motor, né? E aí só que o motor pega fogo. Aí o pessoal, não, porque motor pegando fogo no espaço, não, olha que viagem, não sei o quê. E eu fiquei pensando, cara, faz 40 anos que a gente assiste Star Wars. Né? A gente ouve batalhas de naves, tiros de laser, explosões acontecendo no espaço o tempo todo. O espaço não transmite som. Isso. Acho que qualquer um sabe disso. Né? E ninguém reclama. Isso. A gente está falando de uma saga com caras lá que tem uma espada laser e movem objetos e naves com a mente. É sério que o pessoal se incomoda com um foguinho ali no motor do lado de fora da nave? Tipo, sabe? Então, tipo, depende muito do quanto que você mergulha nas histórias, sabe? Eu acho que esse é o Eu segredo. concordo. Eu mergulho de E cabeça, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas falando muito essa questão de como é que é o nome? Cara, tem um termo correto, assim, suspensão de descrença? quando a pessoa. Não, não é isso. Quando, assim, quando a pessoa quer falar de alguma coisa, porque mesmo sendo ficção tem que fazer sentido, um certo Tem elemento, tem uma que ter frase, tem que fazer mais um- sentido que a realidade. isso, tem uma coisa assim, cara, pra mim, dane-se, sabe? Claro. Tipo, cara, tô assistindo um filme sobre possessão demoníaca. É sério que eu vou me preocupar com um detalhezinho assim, tipo, as pessoas elas não fazem isso no seu dia a dia. Dane-se, cara. Não, mas Você tá é falando de um filme de interessante. possessão É demoníaca, interessante porque sabe? Então, quando a gente pensa em literatura,
e nessas ideias que já... Verossimilhança, isso Verossimilhança. daí. Quando a gente pensa em literatura e a gente pensa em cinema, é interessante você lembrar que essas artes elas têm seus mecanismos próprios, né? O cinema tem a montagem e Exatamente. a literatura ela tem a escrita, a fluidez, a ginga, a prosa. Então, às vezes, pode ser o tema mais batido do mundo, mas a prosa daquele autor ou daquela autora vai te ganhar. Né? Então existe esse Com lado certeza. também. Aconteceu isso, por exemplo, com Midsommar. Né? Quem que está passando por um luto ou uma situação emocional sinistra que vai para uma vila que desconhece que vai se dar bom? Assim, que vai dar bom? Não, não vai. Não vai dar bom, não tem nenhum cenário. Mas o negócio é contado de um jeito que aquilo te ganha. E assim, eu não sei se o Ismael já teve uma conversa assim com outra pessoa que tinha tido contato com os contos para falar para o público. Mas eu, pelo menos, do que eu li, galera, eu posso garantir que vocês vão ser muito bem surpreendidos. Então, as histórias elas têm um range muito interessante. Faltam ainda 4 ou 5 para eu ler, mas por enquanto eu estou adorando e eu estou ansioso para ver a tradução do Primate. Eu acho que a gente vai ter um trabalho. Acho não, né? A gente vai ter um trabalho primoroso. Eu achei o máximo com gente falando aqui no bate-papo que já queria o volume 2. Então, é isso, revista e volume 2 eu acho que vai ser totalmente possível. Eu acho que é um projeto assim que tá só rendendo elogios. Gente, apoiem Medo Antigo, certo? Tira a poeira desse caldeirão velho guardado que você tem aí. Vamos botar ele para trabalhar, certo? E apoiem Medo É isso Antigo. aí. Ismael, você tem algum recado final para a galera antes da gente se despedir? Não, cara, eu só queria agradecer mesmo o pessoal aí que ficou até agora com a gente aí acompanhando, né? Agradeço aí pela participação de vocês. Agradeço a todo mundo que já apoiou o projeto, né? Tem muita gente que eu estou vendo aqui nos comentários que estão sempre lá nas postagens da editora Que massa. comentando, né? Estão sempre compartilhando nos stories, né? Então, tipo, é bem legal ver esse acompanhamento aí, porque a gente, né? É legal porque, assim, ó, falando por, né, que eu trabalho ali como editor assistente, que eu fico mais responsável pelas redes sociais ali da editora. Então, assim, ó, eu sempre busco responder todos os comentários. Né? Então, pode ver, muitas vezes entra nas postagens, lá tá o pessoal comentando e tem a editora respondendo lá. 99% lá daquelas respostas sou eu. Né? Então, tipo, eu acho muito legal. Né? E o pessoal manda, às vezes, mensagem na DM, e às vezes, cara, nem tô no horário de trabalho, tipo, já é noite, já é final de semana, eu vejo lá, eu vou lá e respondo, Muito bom. sabe? Que eu não quero deixar o pessoal no vácuo, tudo. Então, cara, é bem legal porque a gente acaba criando essa conexão aí com os leitores, né, com o pessoal que acompanha a gente. E é bem legal porque, assim, ó, nesses últimos projetos aí que a gente criou, tanto de resgate de clássicos nacionais, quanto agora com o Selo Salem, cara, chegou muita gente nova, cara. Muita gente nova. Todo dia aparece muita gente nova curtindo, seguindo as postagens, sabe? Então, tipo, seguindo a gente. Então, tem muita gente que começa a me seguir lá também, começa a trocar ideias. Então, tipo, é bem legal. Inclusive, quem quiser me seguir lá no Instagram também, pode ficar à vontade. De vez em quando eu vou postar, além das postagens da editora, eu vou postar alguns materiais lá também de making off, falar um pouquinho de produção, da edição, né? Contar algumas curiosidades ali, como é que selecionei tais contos e tudo mais. Dicas de livros também, então, para vocês. Então, tipo, é bem legal esse contato aí que a gente está tendo com o pessoal, né? E ver todo mundo aqui na live também é bem bacana. Então, eu acho que é um sinal de que a gente está fazendo direito, né? A gente está fazendo um bom trabalho. E é isso, é trabalhar bastante aí para gente recompensar, né, a altura dessa confiança que a galera está tendo na gente. E vocês podem ter certeza que um volume 2 aí vai ter com certeza. Né? Como eu falei, eu estipulei ali algumas regras para esse volume, para esse primeiro volume, para apresentar o gênero. Então vocês vão ver que as histórias também são muito focadas em bruxas, em seitas, deuses antigos e tudo mais. Para o segundo volume eu já quero, né, vou manter um pouco dessa diretriz, mas eu quero, vocês podem esperar aí contos de lobisomens, contos se passando em cenários diferentes
dos Estados Unidos, de Europa, né? A gente quer trazer umas coisas diferentes ali também do folk horror de outras culturas. Então, vocês podem ter certeza que vai vir mais coisa boa por Muito aí. massa. E é isso, agradecer de novo todos vocês pelo apoio e o Fernando aí pela oportunidade. Gente, muito obrigado, Ismael, muito obrigado. E olha, caso vocês se identifiquem, gente, com ditados antigos, se vocês não se sentirem confortáveis em lugares inóspitos, se os sons das árvores, dos trovões, fazem vocês terem um imagético curioso na cabeça, se vocês pensarem em planícies de costelas, radiografias negras, a carniça de deuses mortos no charco, Medo Antigo é para vocês. Medo Antigo é o que vocês precisam ler. Deem um pulinho lá, apoiem, ok? Tem mais meta extra para liberar e aproveitem esse fim de noite, ok? Vamos ler um pouquinho de horror para aquecer o coração antes de dormir. Muito obrigado pela presença. E como eu avisei no início, e já avisei o Ismael também, isso aqui vai também para o YouTube e vai também para o nosso podcast. E aí vocês podem ouvir à vontade, até porque a gente falou o nome de um monte de obra, o nome de um monte de autor, e dá para vocês irem ver lá com calma, vai ficar no Instagram também. Ok? Muito obrigado, gente. Boa Com noite. certeza. Obrigado, Ismael. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Do lado de fora das janelas da sala de estar, havia uma elevação gramada triangular, que alguém poderia generosamente chamar de gramado. E além de sua cerca baixa, coberta por flores brincos de princesa negligenciadas, uma inclinação mais íngreme de urze e samambaias descia em um val cavernoso, coberto de carvalhos e arbustos. Em sua selvageria aberta e indomável, parecia haver uma ligação velada da alegria da vida com o terror do que não conseguimos ver. Silvia sorriu de maneira complacente, enquanto olhava com uma apreciação artística para a paisagem. E então, de repente, ela quase pareceu agitada. "É muito selvagem", ela disse a Mortimer, que agora estava junto dela. Quase se poderia pensar que em tal lugar a adoração por Pan nunca morrera completamente. "A adoração por Pan nunca morreu", disse Mortimer. "Outros deuses mais novos espantam seus devotos de tempo em tempo, mas ele é o deus da natureza, a quem todos devem voltar no fim de tudo. Ele já foi chamado de pai de todos os deuses, mas a maioria de seus filhos era natimorta." Silvia era religiosa, de uma forma honesta e vagamente devocional, e não gostava de ouvir suas crenças sendo mencionadas como um mero refúgio. Mas era pelo menos algo novo e esperançoso poder ouvir o finado Mortimer falar com tanta energia e convicção sobre qualquer assunto. "Você acredita em Pan? Verdadeiramente?" ela perguntou incrédula. "Eu fui um tolo na maioria das coisas", Mortimer disse calmamente. "Mas não sou tolo a ponto de não acreditar em Pan quando estou aqui. E se você for sábia, não vai desacreditar nele tão orgulhosamente, enquanto estiver em seus domínios."